E aí, tatuista, bora falar um pouquinho sobre a Flux Max da FK Irons. A gente vai falar sobre o uso dela, sobre como ela funciona, como ela vem. Você vai entender um pouquinho sobre máquinas PEN no geral e o porquê que eu gosto tanto dessa máquina aqui. Eu sou a Júlia Carvalho, tatuadora há mais de 6 anos e por muito tempo eu usei máquinas de bobina, máquinas rotativas, e quando eu fui migrar para a máquina PEN, eu senti uma dificuldade muito grande, que talvez seja a dificuldade que você está enfrentando aí. Quando eu pesquisei bastante, entendi um pouquinho mais sobre máquinas PEN, eu encontrei esse modelo aqui e é sobre ele que a gente vai falar hoje, beleza? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve e ativa as notificações pra gente conseguir chegar em você com mais facilidade, ok? Então vamos lá pra bancada que a gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo e sobre todas as funcionalidades que ele tem. Quando você recebe a sua Flux Max, então a primeira coisa que você vê é uma caixa linda, cheia de detalhes, ó, com um dourado na frente. Essa parte aqui ela tem uma abertura de imã que é bem legal também, ó, que ela mantém, né, a sua caixa bem fechadinha. Aqui em volta da caixa a gente tem a marca. Ela é fabricada e, na verdade, engenhada, né, e fabricada nos Estados Unidos, então ela é importada, ela não é feita aqui no Brasil. E aqui atrás a gente tem algumas informações sobre a máquina, beleza? Dentro da caixa a gente tem, então, algumas informações também, beleza? Aqui a gente tem adesivos FK Irons, adesivos da Medina Tattoo Supplies, que foi a loja que eu comprei essa máquina aqui no Brasil. Aqui a gente tem um informativo, então não é necessariamente um manual de instruções, a gente consegue ver o manual ali na caixa, já vou mostrar pra você. Mas aqui a gente tem alguns informativos, então como ela vem, o que vem, algumas funções que a gente vai ver ali na prática também. E aqui a gente tem os strokes, então stroke de 3.2, 4.0 e 4.5. O que é um stroke, né? O stroke é o caminho que a sua agulha faz. Então ela pode fazer um caminho de 3.2 milímetros, de 4.0 milímetros, de 4.5. Você compra ela já com uma dessas 3 configurações, não é regulável na máquina, ok? E aqui a gente tem também alguns modelos. A FK Irons faz alguns modelos que são exclusivos, então às vezes tem alguma edição Copa do Mundo, edição com carros importados, e ela faz essas edições e publica também, tá? No site deles vocês conseguem ver aí todas as opções. Aqui a gente tem algumas indicações sobre o carregamento dela também, que ela vem com o carregador ali, e a forma correta de destacar a bateria dela, que a gente também vai ver, beleza? Aqui a gente fala um pouquinho sobre cartucho e também a gente tem o manual de instruções que você escaneia e você consegue ver ele ali. Toda essa parte é feita com bastante textura, né? Bem legal. E aí vem a parte que eu mais curti todo esse press kit, vamos dizer assim, que é essa maletinha. Essa maletinha você consegue levar a sua máquina para todo lugar, né? Então você consegue levar ela aqui porque ela tá bem segura, tá bem compacta, você consegue viajar com ela. E aqui a gente tem os detalhes. FK Irons, que é a fabricante, Flux Max, que é a nossa máquina tão esperada. Vamos abrir aqui. E logo aqui dentro a gente já tem a Flux e uma bateria. Esse foi o kit que eu comprei, tá? Existem as opções de você comprar só ela com uma única bateria. Você consegue comprar ela com 2 baterias, você consegue comprar 2. Aqui tem um lugar também para você colocar mais uma, tá? Que eu acho muito legal essa ideia da maletinha, já vim com essa opção aqui. E aí quando você tiver uma segunda máquina, você coloca aqui também. Ela vem com o carregador exclusivo, inclusive é obrigatório que você use somente ele, tá? E ele vem com esse plug reto, que é estadunidense. Eu costumo usar um adaptador aqui pra gente conseguir utilizar legal aqui no Brasil, e não impede que eu carregue a minha máquina com qualidade, tá? Então eu consigo usar ela tranquilamente. Aqui dentro também a gente tem algumas opções de borracha. E para que serve essa borrachinha aqui, né? Uma borrachinha, vem 2 borrachinhas mais finas e 2 borrachinhas mais grossas, e a outra já tá aqui na minha máquina. Essa borrachinha serve para essa parte aqui, ó, que é o encaixe, ó, que é o encaixe que ela vai fazer aqui na máquina. Isso aqui é para amortecer esse encontro aqui, senão fica um encontro muito seco. Você pode escolher com a borrachinha mais fina e com a borrachinha mais grossa. Eu particularmente gosto mais da borrachinha mais grossa porque ela tem um amortecimento melhor e ela fica mais apertadinha aqui na hora de usar.
beleza? Então vamos à máquina agora. Chegando aqui na máquina, então, a gente tem algumas informações que são diferentes de máquinas de bobina, de máquinas rotativas, e pra mim foi até uma surpresa quando eu me conectei com uma máquina PEN, porque ela não tem uma fonte externa, então eu não ligo ela em nenhum cabo, ela é sem fio e é a bateria, né? Então aqui a gente tem muita tecnologia envolvida, que envolve um carregador USB-C, que é por onde eu vou carregar ela, eu sempre vou carregar ela destacada da minha máquina e nunca ligada. Então quando eu ligo aqui, ó, ela vai aparecer sensing, que é está ligada, está funcionando, e piscar para dizer que não está funcionando. E aí eu carrego ela aqui no meu USB-C. Na primeira carga você precisa carregar, ali na caixa sempre diz que você precisa carregar por pelo menos 3 horas antes de utilizar. E a partir da segunda carga você já pode carregar ela até o final. Ela leva em torno de 30 a 40 minutos para carregar por completo, é um carregamento bem rápido. E aqui a gente tem algumas funções que a gente vai controlar por botões. Então é isso aqui que você vai usar para toda a operação da sua máquina, tá? No máximo que você vai usar a mais seria um cartucho que você conecta ele aqui, que eu já vou colocar para vocês entenderem legal como é que essa máquina funciona, beleza? Então essa aqui é a operação completa dela. E aqui nesse visor a gente consegue trazer as configurações dele a partir desses 3 botões. Se você clica uma vez, ele vai ligar a máquina. Se você aperta de novo, ele vai desligar a máquina. Se você segura aqui, ó, nesse botão do meio por 1, 2, 3, 4, 5 segundos, ela vai te mostrar algumas opções. E a primeira opção é o eGive. O eGive, ele é a maciez dessa máquina. Se eu ando um pouquinho para o lado aqui, ó, eu encontro eGive 2, eGive 3, eGive 0 e eGive 1, né? Então tem 0, 1, 2 e 3. O que significa isso? Quando ele está em 0, ele está completamente desativado essa maciez da máquina. Então eu consigo trazer uma batida mais dura, uma batida mais consistente, uma batida de bateu, pegou. Então a tinta vai bater ali e vai pegar. Quando eu... Inclusive, ó, isso aqui é uma coisa que aconteceu que é engraçada. Ela não ativa quando eu aperto ela na horizontal. Por quê? Ela considera que você não está operando a máquina. Se eu aperto ela na vertical, ela vai funcionar e vai acender. Então vamos lá. Tenho aqui o meu eGive 0, que é uma batida mais dura. Tenho o meu eGive 1, que é uma batida dura, mas ela já tem um pouco de maciez. Então aqui no 0 ele está completamente desativado, tá? Esse 1, ele é uma batida dura e macia ao mesmo tempo. O 2 é uma batida média e o 3 é extra macio, é onde eu vou fazer as minhas sombras mais claras, o meu realismo e tudo mais. Então tá, eu vou deixar aqui no eGive 0 e vou passar pra frente nas opções que eu tenho ali. A próxima opção que eu tenho a partir do eGive, então eu continuo clicando aqui no meio, é se eu quero utilizar ela com pedal ou não. Eu não utilizo ela com pedal, eu ativo tudo por aqui. Se eu quero gravar o tempo de máquina ativa, né? Então o tempo de máquina aqui eu consigo ativar, ó, e fica um reloginho contando. Vou deixar ele aqui para vocês verem o reloginho depois. Um reloginho contando aqui no canto quanto tempo faz que eu tô com essa máquina ativa e quanto tempo faz que eu tô operando ela. Aqui no Display Mode eu consigo ver se eu quero em volts ou em hertz. Eu gosto sempre de ver em volts, porque eu já sou acostumada com fontes, né, de máquinas rotativas. Quando eu ando mais pra frente aqui, eu consigo ver se a contagem vai contar de 10 em 10, né, que é 1, ou de 50 em 50, né, que é o 0.5. Aqui eu consigo ver se eu quero para canhoto ou destro. No caso eu sou canhota, mas esse visor ele fica para mim de uma forma que eu consigo ver tranquilamente. E aqui a gente consegue ver se você quer desligar a máquina ou manter a máquina ligada. Toda vez que eu faço essa carga na bateria, então eu carreguei a minha bateria, quando eu desligo a minha máquina, eu vou ter que dar uma carguinha nela, dar uma conectada nela na tomada para ela ligar. Então isso é como se fosse uma resistência da bateria. Eu não consigo ligar ela por aqui pelo botão. Eu preciso colocar ela na tomada e aí ela vai se ativar a partir da carga ali. Então aqui eu tenho essas opções, ó. eGive, pedal, relógio. Se eu quero o display em hertz ou em volts, a voltagem, né, como eu quero que ele conte essa voltagem, se eu quero para destro ou para canhoto e se eu quero desligar essa máquina. E aqui ele já volta com o visor. Eu falei que eu ia deixar o reloginho, ó, o reloginho tá aqui no canto, contando a quantidade de tempo que eu passo, ó, com a minha máquina ligada. Então eu tô com a máquina ligada, ele vai contar ali a quantidade de tempo que eu tenho
com essa máquina ligada. Então esse foi o review de toda a estrutura da máquina, de como ela funciona, de como ela vem para nossa mão e por que que eu gosto tanto dela, né? Primeiro porque ela organizou a minha vida, eu vivia cheia de cabos, né? Eu gostava de passar o cabo atrás da cabeça, pisando em cabo, passando a minha cadeira em cima dos cabos, enroscando tudo. E quando eu conheci uma máquina PEN que funciona só ela e a bateria, né? Eu consegui organizar muito mais a minha bancada. Consegui também colocar todas as funcionalidades em uma única máquina. Então, por mais que eu tenha hoje cerca de 4, 5 máquinas aqui, eu utilizo só ela desde que ela chegou, né? Então eu consigo fazer todos os meus trabalhos a partir dela. Não é em todas as máquinas PEN que você vai encontrar todas essas funcionalidades, inclusive cada fabricante de máquina PEN faz um formato diferente, então o eGive em outras máquinas ele tem outro nome, em algumas outras máquinas ele não existe, em outras máquinas ele é configurado manualmente, né? Você tem que abrir a máquina aqui e tem uma pecinha aqui dentro que você vai rodar uma chavinha, você vai conseguir regular esse eGive. Em outras máquinas você já compra ela com um eGive X. Então existem várias formas que você encontra aí de máquinas PEN que você vai conseguir se adaptar ou não, mas conhecendo essa aqui, eu consigo te dizer que é um custo-benefício interessante. Eu paguei, na época que comprei, R$ 7.500 na minha máquina, já com uma segunda bateria, tá? Então ela veio todo esse aparato aqui nesse valor. Comprei aqui no Brasil com a galera do Medina Tattoo Supply. Não tenho nenhum vínculo com eles, mas vou deixar aqui embaixo o link para vocês conseguirem comprar também com confiança. E por que eu falo de custo-benefício, né? Quando eu falo de custo-benefício, a gente dá até risada porque é uma máquina mais cara, mas ela consegue trazer todas as funcionalidades que uma máquina PEN tradicional aí de R$1.000, R$1.500 às vezes não vai conseguir te entregar, tá? Eu não sou a pessoa mais especialista em máquinas PEN que existe, mas experimentando essa e conhecendo de máquinas de bobina, máquinas rotativas, trabalhando com máquinas e entendendo um pouco mais sobre elas, eu consigo saber que essas funcionalidades e a forma que ela me entrega um trabalho preciso em todas as características, né? Se você ainda não começou a tatuar, você não vai entender muito bem disso, mas se você já tatua, você vai saber que existem máquinas que não fazem simplesmente o que a gente quer, não importa o que aconteça, porque ela não foi feita para fazer aquilo. E essa máquina foi feita para fazer todas essas funções dessa forma mais compacta. Bom, se você tem alguma dúvida sobre alguma funcionalidade dessa máquina, pode deixar aqui no comentário. E aqui no canal também tem um vídeo dizendo como eu utilizo ela especificamente para cada coisa. Então, como eu configuro ela para um traço fino, para um traço grosso, para uma sombra mais escura, para uma sombra mais clara e para um preenchimento. Beleza, tatuista? Te espero no próximo vídeo.